Evangelho de Lucas, capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 19. O texto também foi conhecido pela igreja, tá? Diz assim a palavra de Deus. Uma história, tá? Jesus está contando essa história. Ele disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia num luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui com você, que está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: então, eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixam convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar. Pai querido e santo, maravilhosa é a tua palavra, meu Senhor. Como eu já avisei a igreja, ninguém está aqui por acaso. O Senhor trouxe para exatamente ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos seus corações. Desde já eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, que tem se manifestado neste lugar com liberdade, e trabalhe no nosso coração, abrindo a nossa mente e entendimento, para não só ouvir a Tua palavra, a palavra que há de ser ministrada nessa noite, mas acima de tudo, cause em nós um incômodo, venha impactar todo o nosso ser, alma, corpo e espírito, para que venhamos nos sincronizar com a vontade, e tudo aquilo que parte da carne, meu Senhor, seja aprisionado pelo poder da palavra que liberta, meu Senhor. Venha nessa noite, meu Senhor, Deus, promover neste lugar, nesta igreja, um impacto de uma maneira tal, que venhamos sair daqui transformados, desejosos, meu Deus, que a nossa vida venha se aliar à Tua vontade. Assim, meu Senhor, nos despojando das coisas desse mundo, único e exclusivamente, ó Deus, para que o Teu nome venha ser glorificado e exaltado para todos sempre. Nós oramos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, podem sentar. Como eu falei para vocês, amados, esse texto ele é conhecido pela igreja, essa história que Jesus contou. Há uma questão no meio dos teólogos, uns dizem que é uma história que Jesus contou, outro uma parábola. As parábolas geralmente não têm nome das pessoas. Se for a história que Jesus contou, se é parábola ou não, não quero nem saber. Nem vou entrar nesse método de discussão, até porque eu entendo que toda a palavra de Deus ela é digna de confiança. E aquilo que Jesus, amado, ministrou é exatamente o que faz a diferença. E aquilo que é de ser contextuado essa noite, aplicado na igreja, é que vai trazer transformação e mudança, não questionamento. Portanto, amados, saia desse negócio de discussão teológica, tá? Discussão de texto bíblico, tem gente que gosta de fazer isso. E muitos deles, amados, que fazem isso, a palavra não desce ao coração e estão enganados por Satanás, achando que discutindo a palavra de Deus, eles tem o principal daquilo que é a palavra de Deus pela qual ela foi enviada, produzir em nós salvação e libertação. Amém? Então se encontra aqui Jesus orientando, nesse texto ele fala da palavra do administrador astuto.
ele dá alguns ensinamentos, exatamente no verso 18, ele fala sobre a lei e os profetas, tá? Que profetizaram até João, e ele disse, desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino, e todos que tentam forçar a sua entrada nele, todos que tentam forçar a entrada no reino de Deus. Logo após Jesus ministrar alguns conceitos, ele entra nesse mérito de trazer, amados, para nós essa história muito interessante, de dois homens. Havia, ele diz, um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia em um luxo todos os dias. Realmente, amados, naquela época de Jesus, alguém que se vestia de linho era gente que tinha muito dinheiro. Vestia, amados, e as suas vestes eram púrpura, ou seja, uma cor vermelha, que era extraído geralmente de um molusco. Isso era muito difícil naquela época, e só se vestia, principalmente naquela cor, quem podia pagar por aquelas vestes. Então, Jesus traz e identifica essa pessoa. Mas interessantemente que Jesus não fala o nome desse rico. Mas você pode ver que diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, ou seja, de feridas. Tá? Não sei se esse homem era leproso, até porque os leprosos não era permitido viver na cidade. Existia uma cidade era proporcionada para os leprosos, né? Cidade dos leprosos. Mas esse homem coberto de chagas, com certeza era de feridas abertas, tá certo? Diz aqui no verso 21 que este homem ansiava comer o que caía da mesa do rico. Então esse homem dele esperava alguma sobra, tá? Daqueles banquetes que geralmente eram oferecidos naquela casa. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Então a companhia daqueles homens muitas vezes eram os cães, tá? Os cachorros que havia na rua, vinham lamber, com certeza, não sei se ele distraído ou dormindo, vinham lamber as suas feridas. Só que Jesus disse que em meio a esse estilo de vida de cada um desses homens, a qual Jesus especificou, chegou o dia da morte. Eu quero dizer para você que esse dia vai chegar para você e vai chegar para mim. A não ser que Deus, pelo seu poder, sua graça e misericórdia, queira arrebatar um de nós. Assim como aconteceu com Enoque e com Elias. A não ser que. Mas até lá então, uma coisa que nós devemos ter com certeza é de que nós vamos morrer. Rico e pobre vai para o mesmo destino, a morte, tá? Não para o mesmo lugar. Temos o mesmo destino, a morte, não para o mesmo lugar. Então, amados, chegou o dia em que esses dois homens morreram, tá? O mendigo morreu. Ele diz aqui que os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, o rico morre. E o rico morreu e foi sepultado. Aqui diz que o mendigo não foi sepultado. Até porque, amados, o tipo de sepultamento aqui para o rico foi muito diferente do pobre. Tá? O pobre, quando morre, às vezes, se não tiver identidade alguma coisa, é enterrado como indigente, é considerado uma pessoa que não existe propriamente dito, mas que morreu. Então, aqui, Jesus fala também que até a hora dessa morte, né, esse homem não fala do seu sepultamento, mas o rico ele foi sepultado. Então, teve todas as suas honras, de acordo com as suas riquezas, no dia da sua morte. Com certeza, um caixão caríssimo, né, um túmulo caríssimo, porque naquela época até existiam. Hoje, existem cemitérios em que as pessoas têm aquelas gavetas. Ele não é jogado areia, não é enterrado embaixo da terra. Tem as suas gavetas, ele separado de quem pode pagar por aquilo ali. Temos até que tem até ar-condicionado. Não sei para que podia for com sempre frio no carro, não. Mas, fazer o quê? Para quem tem dinheiro, né, eles acham que tudo isso faz a diferença. Tá? Aí Jesus ele começa aqui, amados, trazendo uma realidade eminente para cada um de nós, e parece que a gente não entende essa realidade, e nós, o pior, não vivemos essa realidade. Que realidade? De que você vai morrer. Você, por acaso, já se pegou pensando que vai morrer? A não ser aqueles momentos em que você vê aquela dor, uma palpitação no coração, aquela taquicardia aí que você quer errar. Mas, durante o dia, na sua normalidade, no seu viver, a gente não pensa que vai morrer. Aliás, a gente não faz plano para a morte. Eu já li um livro uma vez, em que esse escritor falava que um homem inteligente, um homem equilibrado na vida, ele não só tem uma programação, uma projeção para a sua vida, mas também tem para a sua morte. Ele prepara a sua morte. Prepara o seu caixão, prepara, deixa tudo direitinho. Né? A família, se tem a família, ele já deixa tudo direitinho. Eu tenho trabalhado, amados, veementemente nessa questão, principalmente as pessoas que têm já uma certa idade. Não é porque só o velho morre.
que morre de jovem hoje, amados, não faz conta. Mas você já tem uma certa idade, né, ou tem algum problema de saúde, e tem algumas posses, eu peço às pessoas em trabalho, olha, deixa o testamento, faça um testamento, faça uma programação para a sua família que vai ficar. Porque até nisso, amado, nessa hora, nós precisamos deixar de ser egoísta e pensar nas pessoas que vão ficar vivas. E depois que eu morrer, tchau, você se vira. Não é assim, amados, a nossa vida. Isso é uma vida de uma pessoa egocêntrica, que ela só pensa na vida dela. Vocês vão ver, amados, que esse rico, que ele é uma pessoa egocêntrica. Até quando ele morreu, ele continua egocêntrico. Você precisa ser uma vida, amados, que aquele amor ágape, aquele amor que se entrega, o amor que está disposto a fazer tudo pelo outro, não por você próprio. E quando você faz isso, amados, a lei da semeadura entra em ação. Aquilo que se planta, se colhe. Tem pessoas, amados, que infelizmente vivem uma vida egocêntrica, mesmo tendo uma família, que as pessoas, no dia que se você disser, fulano tal está para morrer, o pessoal diz, graças a Deus, já vai sem tempo, já dá tempo. Tem umas pessoas, amadas, que se morrer, a família dá graças a Deus, que esta praga saiu do nosso meio. Infelizmente, já vem acontecer pessoas assim, amados. Nós precisamos, amados, de uma pessoa que não só fazemos a diferença quando vivemos, mas também na nossa morte, precisamos fazer a diferença. A gente precisa pregar o evangelho até morto. Que pode isso, pastor? Pode. Pode. No dia do seu velório, do seu sepultamento, você vai pregar o evangelho do Senhor Jesus. Rapaz, olha, está aí o nome de Deus. Está aí essa mulher de Deus, olha, viveu assim, olha, foi tão bom, ela fez isso por mim e tal. Você está pregando o evangelho. No dia da sua morte, elas vão se lembrar de que você falou de Jesus para ela, do seu estilo de vida, que glorificava ao Senhor. Mas dá graças a Deus, porque já foi embora. Por isso, hoje nós temos que preparar até o dia da nossa morte. E a gente só prepara isso durante a vida. Depois que morre, não dá mais. Será que quando você morrer, as pessoas não só a sua falta que vai sentir na família, mas acima de tudo vai olhar para você e ver que o seu estilo de vida glorificou a Deus, e as pessoas vão ser impactadas pelo seu estilo de vida e vão dizer que eu quero ser igual a fulano de tal. Ela morreu, mas eu quero ser igual ao estilo de vida dela, porque eu penso, e aí vai. Não, esse estilo de vida mudando, esses cantores fazem mais sucesso quando morrem. Né? As suas músicas vão para as paradas, sucesso, o pessoal vai se lembrar dele. Aí logo se desvanece. E a lembrança é de uma música que faz bem a mim, muito mais diferença, mas não é uma música que faz a diferença, mas um estilo de vida. A sua morte pode proporcionar para você um estilo de vida diferente para a sua família, para a vida dos seus filhos. Porque as pessoas não pensam na morte, mas um dia quando ela acontece com a nossa vida, eles vão cair na real. É realmente meu pai, tanto que ele me ensinou, e agora eu estou me lembrando. E aí eles vão ser impactados pelo aquilo que você ensinou, pelo aquilo que você pregou. A sua morte precisa fazer a diferença na vida das pessoas. Amém? Diz aqui Jesus que, interessante, os anjos vieram e levaram Lázaro para junto de Abraão, para o seio de Abraão. Já vou explicar sobre isso. E o rico, por onde é que foi? Diz aqui verso 23, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou, pai Abraão. Interessante. Amados, esse modo de tratar pai Abraão era um contexto que havia em meio aos judeus. Eles questionaram Jesus, eles não receberam a graça, ignoraram Jesus por causa da fidelidade deles ao pai Abraão, pai Moisés, a lei de Moisés, Jesus trouxe a graça e a libertação, mas eles continuaram a pregar da lei, não porque o Moisés, não porque pai Abraão, ou seja, se apegaram a uma tradição divina. Mas o que adianta você se apegar a uma tradição e não haver mudança de vida? Mas hoje em dia se vive dessa forma. Hoje você não diz mais para Abraão, mas de Deus. Não porque Deus é assim, não porque Deus, quando eu me apresento às pessoas, principalmente que sabem que eu sou pastor, eles logo tratam de
trazer uma prerrogativa de que também conhece a Deus. Não, porque eu sei que Deus assim, Deus é bom e eu sou bom. Aí você vai falar, sabe de quê? Das suas bondades, que você faz segundo aquilo que você estabelece para Deus e não aquilo que Deus estabeleceu para você, porque é isso que faz a diferença. Eu sempre digo, é muito fácil você dizer que tem Deus. Todo mundo diz que tem Deus, todo mundo quer Deus. Eu não sei aquele que é consagrado a Satanás aí, mas aquele que tem juízo, todo mundo quer Deus. Mas eu aprendi uma coisa: todo mundo quer Deus, é bom, mas eu quero saber o que é que faz a diferença na tua vida. É se Deus tem a você, não é se você tem Deus. Muita gente diz que tem Jesus, e aí vai, vive uma religião, tem lá a sua estátua, adora lá, faz a sua imagem de qualquer jeito lá, e diz: eu tenho, pode ter na sua casa, mas eu quero saber uma coisa: se ele está na sua casa. Se Deus está na sua casa, se Jesus está na sua casa, porque ele vive. E esses homens aqui, amados, exatamente nessa época, eles viviam apegados a essa tradição. Por isso que ele chegou e olhou e viu e reconheceu Abraão e disse: pai Abraão. Mas eu quero dizer, amados, que os verdadeiros filhos de Deus não é aquele que diz que Deus é meu pai, mas é aqueles que dizem que faz a vontade do pai. Não adianta dizer pai Abraão, meu pai, tem gente que, amados, com a vida torta, uma vida porca, uma boca, amados, que precisa ser lavada, mas ele diz: eu falo com Deus. E daí? Qual é a diferença que faz? Você diz que fala com Deus? Você pode orar a Deus, você pode rezar, você pode orar o que quiser. Mas sabe o que é que faz a diferença? Deus fala com você. Aqui, ó. Deus fala contigo. A gente se contenta porque diz que fala com Deus. Satanás dá uma valor. Você parou aí. Deus fala, eu falo com Deus, eu falo com Deus de manhã, eu falo com Deus de novo. Nem, mas eu quero saber uma coisa: Deus fala com você. O Espírito Santo está te incomodando. Ei, essa roupa não está certa em ti. Ei, isso que tu está falando não convém para uma mulher de Deus, para um homem de Deus. Ei, esses pensamentos não estão de acordo com a minha palavra. Deus fala com você. O Espírito Santo te incomoda. Se não, amados, você precisa rever sua vida espiritual. Porque esse mundo está cheio de pessoas assim, que diz Deus isso, Deus aquilo, uma ajuda, uma coisa, mas o que faz a diferença é viver aquilo que Deus estabeleceu para você. Amém? Amém. Então esse homem se dirige para Abraão e preste atenção, que aqui, amados, havia uma divergência, havia aqui uma diferença de local. Não estou falando aqui, é lógico, algo de local, né? E que diz aqui que ele olhou para cima e ele viu lá Abraão com Lázaro, e ele estava no andar de baixo. Pai Abraão, ele disse: tem misericórdia de mim. Amados, na palavra de Deus, Jesus no monte, ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia, paciente. Pense como Deus é paciente. Pense como Deus tem paciência com você. Ah, mas a paciência de Deus, ela não tem limite, é limitável. Amados, Deus é paciente. É. Mas eu digo que tem limite. Porque no dia do julgamento vai cessar. Porque no dia do julgamento vai trazer o quê? Um juízo sobre a sua vida. Principalmente sobre a paciência, a misericórdia que Deus esteve sobre a sua vida. E você nem te julgou. E você nem ligou. Você fez pouco caso. E ele diz, amado, esse rico, que estando lá, aqui a Bíblia vai falar que ele está num local profundo, abaixo da terra e outro acima da terra, pelo menos é isso que eu entendo. E ele diz: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Amados, nesse estado não existe mais misericórdia. Deus é justo, Deus é justo, Deus é equilibrado, Deus é amor, mas é justiça. Existe aí uma raiz de pensamento em que Deus é só amor. Estou vivendo o amor de Deus, um amor de libertinagem, em que eu faço tudo que eu quero, porque Deus é amor. Mas eu entendo, amados, que o nosso Deus aqui da Bíblia é um Deus que ama muito, até porque tudo começou pelo amor dele. Por causa do nosso pecado foi manifesto o amor de Deus através da vida do Filho dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Mas a Bíblia mostra também que Deus é justiça. Aqueles que pecaram contra Deus sofreram justamente as consequências do pecado. Muitos morreram.
Muitos ficaram leprosos por causa do pecado, doentes, porque o pecado adoece a vida da pessoa. Então cadê só esse Deus de amor? E passa a mão na cabeça de todo mundo, fica todo mundo numa maravilha de vida. É mentira. Eu prefiro pensar num Deus de justiça, num Deus que se ira, porque Deus se ira, do que ficar pensando só no Deus de amor. Porque se eu ficar só nessa teoria de vida que estão disseminando por aí, eu vou dar vazão ao pecado, eu vou baixar a guarda. Eu prefiro pensar num Deus que é justo, num Deus que é justiça, num Deus que se ira, porque isso aí vai me resguardar do pecado e saber que o meu Pai, Ele é um Pai que Ele castiga os seus filhos, que Ele disciplina os seus filhos. Está escrito na palavra. É melhor pensar assim. Você pode ver a vida de um filho, que ele é muito bem criado com o pai. Tem hora da mão, tem hora do beijo, mas tem hora da lapada também. Tem hora de disciplinar o filho. E um pai equilibrado que faz isso, sabe qual é o resultado do filho? Ele ama o pai. Ele é apaixonado pelo pai dele. Mas aquele filho que o pai só faz a vontade, porque ele ama o filho, é um pai que não dá, é um filho que não dá valor. Ele não respeita o pai. Por quê? Porque ele não tem a disciplina. Ele não entende que o pai dele é uma autoridade. E uma autoridade não é só expressa com amor, não, meu filho. Não é só expressa com amor, não. Até os animais entendem isso. Lá em casa eu tenho 2 cães, 2 cachorros. Eu não aliso não, meu filho. Do jeito que eu tenho os cachorros, meus filhos eu tenho os cachorros também. Não aliso não. Gosto deles. Tem um lá que assim que eu chego, está lá comigo para onde eu vou. Não dá tempo de eu tirar o sapato. Mas tem uma coisa, eu não falo 2 vezes com ele não. Aliás, nem falo. Tem um lá em casa, o pessoal me meio teimoso mesmo, tudo mais. Ele me respeita, tem um pitbull. E ele entra em casa, quando ele tem permissão para entrar em casa, eu não preciso dizer, cachorro, vem que tem sai, bebê. Não, basta eu fazer, ó, embora. Esse dia eu recebi agora mais uma oferta. Recebi mais outra pitbull. Livre espontânea pressão, mas foi o jeito. É uma pitbull que a minha menina tem. Teve que vir lá para casa. Interessante. Ela passou uns 3 meses lá em casa, devido a essa circunstância, eu ensinei ela. Ela passou, acho que mais de ano, Fortaleza, um ano, mais, 2 anos. E chegou hoje lá em casa. Quando ela entra na porta, ela olhou para mim. Ela parou na porta. Quando ela entrou, porque minha filha foi atrás, entrou em casa, eu fiz só, o pessoal fala, saiu. Ela se lembrou do ensinamento que eu dei para ela. Por que um animal que diz que é racional aprende? Por que um homem que diz que é super inteligente não aprende? Os filhos aprendem sim. Você que me ensina. Muitos pais dizem, esse menino está muito mal criado. É verdade, foi você que mal criou ele. Porque a criança não se cria sozinha. Deus é amor, mas Ele é justiça. É um Deus que se ira e é um Deus que vai sentar no dia vai estar sentado no seu trono, julgando a sua vida. Amém? Então esse homem rico morreu, mas ainda não desceu do salto. Pensava que as suas riquezas ainda estavam valendo alguma coisa, e ele estava lá no andar de baixo, olhou para o alto, viu Abraão e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e manda Lázaro. Continuava tratando Lázaro como um empregado Zé Ninguém, mesmo depois da sua morte, e estava num lugar de tormento. Guarda essa palavra aí. Eu vou já trazer à tona para você o que significa essa palavra, que eu espero que você hoje trema nas bases. Morra de medo, não é de morrer não, é de morrer sem Jesus. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me refresque. Nem depois da morte, rapaz, ele não caiu no réu. Pensa numa pessoa soberba, egocêntrica. Porque estou sofrendo muito neste fogo. Estou sofrendo muito nesse fogo. Lugar de tormento. Lugar que tem fogo. Abraão me responde: filho,
Lembre-te que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está sofrendo aí. Olha aí, esse Lázaro morreu, está sendo consolado. Existe um lugar de consolo e existe um lugar de sofrimento. Aprenda isso aí. A Bíblia está mostrando que existem dois lugares que você pode ir. Eu vou dizer assim, que você pode ir. Não é o que quer ir, é que você pode ir. Essa questão de querer já eu falo. Existem dois lugares que você pode ir. Não é que quer ir. Tá? Um está recebendo coisas boas. Ou está sendo... como é que eu falo aqui? Consolado. E você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós, entre vocês, eu não estava falando. Vê? Aprenda isso também. Leia, quando a gente lê a Bíblia, leia detalhadamente, devagarzinho. Não leia com pressa nas carreiras, não. Tenha calma, tenha paciência. Leia a Bíblia meditando naquilo que está escrito. Porque com certeza o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Olha, está dizendo aqui que este rico disse, Abraão diz, olha, entre vocês, ou seja, ele não estava só. Talvez havia outros ricos lá. E nós, há um grande abismo. Um grande abismo. Abismo é algo profundo que eu não vou dizer quantos metros eu não sei. Não está dizendo a Bíblia. Mas era algo profundo e distante onde ele estava. E havia um abismo, ou seja, algo que fazia uma diferença, né? Fazia um distanciamento entre eles e aqueles que estavam no abismo. Tá? Então, Abraão, ele diz, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ou seja, quem morreu não pode ir mais para o abismo. Quem está no seio de Abraão. E quem está lá no abismo não pode passar mais para o outro lado. Não existe uma escada rolante. Não existe metrô nem Uber nesse lugar que você pode querer voltar. Ou seja, é um lugar sem volta. É uma ida sem volta. Tá? Ele respondeu, então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, e a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, continuou insistindo, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Ele diz aqui, olha, manda Lázaro. Rapaz, o homem era terrível, continuava fazendo Lázaro de empregado. Primeiro disse que Lázaro fosse lá, servir água para ele, fosse refrescar ele. Depois, Lázaro agora ia ser mensageiro lá para a família dele. Não, manda Lázaro, manda. É uma pessoa extremamente egocêntrica, que só pensa na vida dele. E aí, amado, ele diz agora, nesse desespero, fosse até a casa, porque tem os irmãos dele. Algo interessante, Abraão falou. Disse, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixará convencer ainda que alguém que ressuscite vá lá, dentre os mortos, falar para ele. O que ele está querendo dizer isso? Amados, a oportunidade que você tem hoje. Quando ele diz Moisés e os profetas, ele está falando, sabe de quê? Você viu? Moisés e os profetas estão aqui na palavra de Deus. A Bíblia fala, a Bíblia prega, a Bíblia é o instrumento de salvação. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos igreja, mais igreja, pastores, mais pastores, missionários, evangelistas. As pessoas querem o quê? Que a gente ressuscite para fazer esse trabalho? Não, quem faz esse trabalho a gente vive. Se você não está ouvindo vivos, você quer ouvir morto. Mas tem gente que ele se satisfaz, e Satanás sabe disso. Eles vão lá para um determinado lugar, que eu não vou dizer, e ali uma pessoa se manifesta na vida de uma pessoa morta, e ele vem falar, não, eu fui canto tal, e fulano de tal que morreu, minha mãe, meu pai falou comigo.
e disse assim, que estava assim, assim, assado. Mal mentira, a Bíblia está dizendo que não passa, que não vem. Agora eu quero deixar aqui um abre aspas. A Bíblia está dizendo, Abraão está dizendo que quem passou de lá para cá, quem foi para lá não volta mais para cá. E quem daqui para cá, daqui, quem ir para lá também não pode. Mas eu quero dizer para você, isso aqui, limitação do homem. Mas ele não está falando da vontade de Deus, do poder de Deus. Porque Deus quiser ressuscitar alguém, ele ressuscita. Assim vem na história. Ele não está falando aqui do poder de Deus, está falando da limitação do homem. Deus quiser trazer alguém que ama ele, faz isso, ele tem poder para fazer. Ele ressuscita os mortos, na hora que ele nem quiser. Amém? Amém. Mas, amados, esse texto aqui nós temos muita coisa para aprender. Tá? Muita coisa para aprender. Primeiro, esse ensino, principalmente, ele é estabelecido, tá certo? E temos alguns pontos aqui para tratarmos. Primeiro, o problema não é ser rico. Quando Jesus estava lá com seus discípulos, veio aquele jovem rico, e Jesus perguntou a ele se ele conhecia os mandamentos. Ele expressou uma pessoa religiosa. A igreja, mas a igreja, eu só falo da igreja, quando eu falo em religião, eu falo de todos os tipos de religiões que as pessoas falam. Mas eu estou falando do nosso caso, a igreja está cheia de pessoas religiosas, que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus, conhecem os mandamentos, mas infelizmente estão ainda apegados ao passado, como foi pregado ontem aqui nessa igreja. Tá? E aí o que é que eu quero dizer com isso? Porque a Bíblia está falando, amados, de que deu um caso aqui de uma pessoa rica. Ela tinha posse. E diz aqui, amados, que o primeiro ponto que eu quero tratar com você, o problema não é ser rico. Não existe nenhuma passagem da Bíblia que ensine que é pecado ser rico. Tenho certeza, se eu perguntar a você, você disser, você quer ser rico? Quer. Mas o problema não está em ser rico. O problema é, você vai saber administrar essas riquezas. Porque eu vi tantas pessoas que já ganharam na Mega Sena. Saiu uma vez uma reportagem muito antiga, acho que foi no Fantástico, de algumas pessoas que ganharam na loteria. Naquele tempo era mais comum a loteria. E pessoas que ficaram ricas, eram pobres. Amados, quando foram atrás dessas pessoas, elas estavam na situação pior que quando ganharam na loteria antes. Estavam mais pobres, porque adquiriram mais dívidas. Não souberam administrar dinheiro, não é fácil não, meu filho. Pensa num bichinho difícil de administrar, é dinheiro. Ele é muito perigoso. Quem brinca com ele se engana. Porque quem pensa que está brincando com ele, depois ele vai mostrar que quem brincou foi ele com você. Quantas pessoas já não tiraram sua própria vida? Porque brincaram com dinheiro. Amados, brincar com dinheiro tem as suas consequências. Eu já vi pessoas, amados, que quando tem dinheiro, ou trabalho, quando trabalho, e desse trabalho eles adquirem muitas riquezas, sabe o que acontece com a pessoa? Ela pensa que nunca vai secar. Ela pensa que esse estilo de vida vai continuar para sempre. Se engana. E aí o que acontece? Só vive hoje. Não programa para frente. Tudo que vem gasta, faz aquela coisa toda e tal, aí de repente alguma coisa vai errada. De repente, uma instabilidade financeira no país, as coisas caem, o que acontece com essa pessoa? Depressão, angústia, vergonha porque não mantém mais aquele estilo de vida. Como é que ela vai agora encarar os amigos que ela tem da alta sociedade? Tem vergonha, fulano veio para baixo, não vou não tratar, porque antes ela tinha um Corolla, tinha uma Ferrari, e agora o dinheiro que ela mal tem para comprar um Fiat não se igual ele tem vergonha. Se ele vai na festa, ele deixa muito tempo de distância, para ninguém ver o carro que ele está andando. Tem vergonha, e aí vem a vergonha, vem a depressão, e por último estágio, amados, é tirar a sua própria vida. Quantas pessoas vão tirar a sua própria vida? Por quê? Porque as suas riquezas cessaram. Pode ter certeza disso. Então, ser rico não é problema. Diz nunca foi. Os reis aqui eram riquíssimos. Mas olha só, o estilo de vida de um rei, conforme a graça de Deus e conforme o coração estava no Senhor. Davi poupou das suas riquezas e fez questão de dar a sua própria riqueza para a construção do templo do Senhor. Era um homem que tinha um coração voltado para a obra de Deus. Não tinha problema com riqueza. Tá? Então, ser rico não é o problema.
o que a palavra de Deus condena é o amor ao dinheiro, a pessoa apegada ao dinheiro, né? Não se pode servir a Deus ou a riquezas ou a mamon, não tem condição, tá? Então, o primeiro princípio é esse. E nós vemos que muitos personagens da Bíblia, eles foram ricos, Jó era um homem riquíssimo, tá certo? José de Arimateia era um homem rico, mas era um homem rico que voltava para o reino de Deus, tanto que quando Abraão morreu, ele foi lá comprar o túmulo, e era um homem rico que tinha condição de um túmulo cavado na pedra, só para quem tinha muito dinheiro, e ele fez questão de comprou, e lá onde Jesus foi sepultado. Então, as riquezas, amados, as nossas riquezas, é para servir o reino de Deus. E o Senhor, o que é que acontece? Cada vez mais você vai ser mais rico. Cada vez mais Deus vai lhe abençoar. Porque o seu propósito é abençoar o reino de Deus. Amém? Amém. Segundo, a autojustificação não pode livrar ninguém. O que é a autojustificação? Tá? Como vimos, essa palavra foi direcionada aos fariseus. Pessoas que se achavam que podiam se apoiar na sua justiça própria. Jesus falou essa palavra para os fariseus que estavam ouvindo. Porque eles eram isso, conheciam a palavra de Deus e eles se autoproclamavam verdadeiros homens de Deus, referência da sociedade. Tá? Então, amados, você se justificar, dizer que não, é porque eu oro muito, porque eu leio muito a Bíblia, não vale. O que vai fazer a diferença, amados, é o seu estilo de vida. Não sou evangélico, hoje em dia se tornou banal. Não sou evangélico, mas eu estou lá em cima do trigo, dançando com as roupas mínimas possível, tá? E cantando músicas que não convém com nada com as coisas de Deus. Eu sou evangélico. Estou lá nos corró, não, mas eu sou cristão, sou evangélico. Amado, não tem condição. Com Deus, ou é ou não é. Não existe esse meio termo, esse paralelismo, não. Não existe. Não existe, amado, você andar com o pecado debaixo do braço e dizer que é crente. Tá? Terceiro, após a morte, nada mais pode ser feito. Esse homem ainda tentou, depois da morte, ainda tentou, mas com toda soberba, tenha misericórdia. Primeiro, não existe uma misericórdia, depois que morreu. Segundo, não existe mais você querer mandar alguém, ou querer que alguém vá lá pregar para a sua família, seu filho, seu pai, seja lá quem for. Acabou-se, morreu, acabou-se. Agora é diante de Deus. Mas é uma coisa que a gente precisa aprender aqui, tá? Terceiro, o sofrimento é eterno e sem alívio. Ei, presta atenção nisso. Sobre tudo que eu falei até agora, eu quero que você preste atenção em uma coisa. Esses dias, acordei geralmente eu tenho esse costume de acordar pela madrugada. Amados, e foi exatamente isso que o Espírito Santo me falou, justamente através que me deu essa palavra aqui. Me acordei, amados, e sabe o que me veio? Eu comecei a pensar no inferno. O inferno não é ainda o último lugar. Não é o ponto final para aqueles que andam em desacordo com a vontade de Deus. Ainda não é. Mas eu fui pensar no inferno. Ele ainda não é o último lugar. Depois eu digo já para vocês aqui e mostro biblicamente. Primeiro, aí eu comecei a pensar no inferno. Quando eu pensei no inferno, pensei na minha vida. E eu fui pensar, amados, qual é o estilo de vida da pessoa que vai para o inferno. Primeiro, vai viver eternamente. A primeira morte, é uma morte sobre o nosso corpo terreno. Só vai influenciar nessa hora. Porque nós somos seres espirituais e todos nós vamos viver eternamente. Só que eu pensei na minha vida eterna no inferno. E diz aqui, amados, como a próprio Jesus está falando aqui, de que esse lugar onde ele estava no Hades, que é inferno, lá ele estava sendo primeiro atormentado. Atormentado por quem? Por quê? Primeiro, eu não sei, eu não vou trazer aqui para vocês aquilo que a Bíblia não mostra. Se há um tormento, um tormento causado por pessoas externamente, porque o principal tormento que eu penso é a minha consciência, é a minha mente, de estando no inferno, pensar nas possibilidades que eu tive, nas oportunidades que eu tive, de pessoas que tentaram me ajudar para que eu fosse para o inferno, e eu fui para lá. Primeiro, de pensar em que eu tive oportunidades na minha casa de Deus me converter, e que eu tive a oportunidade
maturidade de andar conforme a vontade de Deus eu não tive, eu vou passar isso é um tormento. Eu vou passar o resto da vida com um arrependimento que não vai mais a diferença na minha vida, porque o arrependimento que faz a diferença é o estilo de vida. Mas o arrependimento depois da morte, ele só vai servir para você, sabe o quê? De tormento. Você vai passar o resto da vida se arrependendo de não ter feito isso, não ter feito aquilo e sofrendo. O inferno é um lugar de sofrimento, de dor, de angústia, de tudo ruim que existe. Amados, quando eu pensei nisso, eu vou falar sinceramente para você, me veio uma angústia tão grande, eu passei mal, eu me acordei mal, acordei angustiado comigo mesmo. Eu estou com dificuldade de expressar o que eu senti quando eu comecei a pensar nisso. E uma coisa eu falei para Deus, eu disse: Senhor, diante disso tudo que eu pensei, eu quero te dizer uma coisa, eu vou pagar o preço que precisar ser pago, eu vou renunciar o que precisar ser renunciado, porque eu não quero ir para o inferno, eu quero morar contigo. Eu estou sendo sincero para vocês somente. Foi uma experiência terrível, eu nunca tinha passado por isso. E eu disse: a igreja precisa ser alertada, a igreja precisa pensar no inferno, porque esse céu que estão pregando aí fora, amados, esse é um céu de mentira, porque só traz para você o preço do prazer, não fala do preço da renúncia, de pagar o preço, tá? Não fala para você. Após a morte, amados, nada mais pode ser feito, mesmo que o relato do rico e Lázaro foi identificado como sendo uma parábola, não podemos negar de forma alguma que verdadeiras definições acerca da vida por vir são reveladas muito claramente. Esse rico estava lá sendo atormentado, ele estava lá com sede, porque lá estava muito quente, lá não tem água. Sabe o que é? Você já sentiu muita sede aqui? Muitas vezes, de madrugada você está dormindo, você comeu alguma coisa doce, você acordou porque a sede lhe acordou, o seu corpo disse: eu quero água, e você se levanta na noite, vai beber aquele copo com água com o maior gosto do mundo. Você está no calor, estava trabalhando, você sabe o que você está fazendo, o que é que sente sede do seu lado ressecado? E aí você corre para beber água. Amados, você já pensou você passar eternamente com vontade de beber água e não tem água para beber? Para que um tormento mais desgraçado que esse? Você já passou sede a ponto, amados, as pessoas que muitas vezes naufragaram, estavam num barco, numa embarcação, naufragou. Rapaz, você assistiu filmes assim, em que as pessoas estavam lá vendo aquela quantidade de água, morrendo de sede, desesperadamente pega água no mar para beber, mas não consegue, porque é muito salgada. Mas aí o ser humano, ele pode até passar quantos dias sem comer, mas sem beber água não é muitos dias não, porque o corpo começa a desfalecer, sim. A água mais é uma coisa fundamental para a nossa vida, tá? E você passava eternamente com sede, com os lábios ressecados, desejando água e pensando que lá no mundo onde você estava, que Deus queria que você estivesse lá, tem água em abundância, porque lá corre o rio que mata a sede das nações. Aí você vai se lembrar da palavra de Deus e vai vir o arrependimento, mas isso não vai adiantar, e você vai passar eternamente com esse sofrimento de sede. O sofrimento é eterno e sem alívio. O ensino que a morte é um sonho e que a pessoa fica completamente inconsciente não se encontra aqui na Bíblia. É verdade. Conversando com minha mãe, ela disse: não, eu acho. Mas tira essa desgraça dessa palavra da tua boca. Esse acho o quê? Não, eu acho que quando a gente morre e acabou-se. Falo isso, fico preso consciência. Minha mãe falou para isso para mim, aí eu fui explicar para ela. É muito inutilidade. Você nasceu, paga um preço medonho para viver nessa terra que não está sendo fácil. E aí simplesmente você morre, você acabou? Você é um animal. Eu não sei se reino do céu, por exemplo, na Bíblia não diz que os animais vão ser ressuscitados, mas diz que o homem vai ser. Então eu creio nisso.
Até porque isso estava na minha cabeça quando eu ainda não conhecia Deus. Eu digo, será que a gente é só viver aqui nessa terra, se lascando para tentar sobreviver? E quando morre, se acabou tudo? Ou coisa sem futuro? Então muita gente pensa nisso. Não, eu acho que assim, a gente morreu, acabou-se. Pronto. A Bíblia não tem esse respaldo de estilo de vida. Tá? Não podemos negar de forma alguma que verdades definitivas acerca da vida por vir são reveladas muito claramente aqui na Bíblia. Tá? Esse ensino que equivale a interpretações equivocadas de algumas passagens do Antigo Testamento. Na palavra do rico do Lázaro, Jesus deixou muito claro que já aqueles que partiram estão plenamente acordados e conscientes. Tá? A salvação é uma obra inteiramente divina. A salvação é uma obra de Deus. Se o Espírito Santo não regenerar o pecador, nem mesmo o maior dos milagres poderá fazer com que ele se convença do seu pecado. Você, amados, a salvação depende de Deus. Ela que vem para nós, e o Espírito Santo vai te convencer, porque senão você continua sabendo do pecado, que é muito bom. É prazeroso demais. Mas havia uma consequência terrível, e essa consequência, amados, é eternamente, tá? O rico pediu que Abraão enviasse Lázaro, depois qualquer um dos mortos, para que ele fosse ter, e é claro, o rico, mais uma vez, ele estava completamente equivocado daquilo que é o reino de Deus. E muita gente na igreja está assim. Você está equivocado, porque você está vivendo uma espiritualidade que foi você que criou. É porque, pelo que eu entendo, a Bíblia não é pelo que você entende, é pelo aquilo que o Espírito Santo fala com o seu coração. Amados, para passar uma vida eternamente desse descanso que Deus tem para nós, tem que pagar um preço. Tá certo? Deixa eu ver aqui, eu separei um texto que o Espírito Santo me deu aqui. Interessante esse texto. Em Marcos capítulo 9, verso 43. Olha como é sério, amados. A escolha de Deus é séria. A decisão é séria que você precisa tomar. Lá em Marcos capítulo 9, verso 43 diz assim: olha, se a sua mão o fizer tropeçar, corte. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte. É melhor entrar na vida mutilado que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte. É melhor entrar na vida aleijado do que ter os dois pés e ser lançado no inferno. Se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenha o sal em vocês mesmos. Tá? Deixa eu ver, tenha o sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. O que está querendo dizer aqui a palavra de Deus? Meu filho, se você quiser ir ao reino de terra, o reino dos céus, você vai ter que abrir mão das coisas aqui da terra. Você vai ter que pagar o preço. Muitos amados, eles querem estar na igreja, mas não querem abrir mão do seu estilo de vida lá fora. Não é porque é o meu amigo, a minha amiga, não é porque é isso, porque aqui, amados, deixa eu contar aqui uma coisa para você. Ou você corta esse cordão umbilical, ou você vai junto com o seu amigo, com a sua amiga, ou qualquer que seja da sua própria família, para o inferno com ele. E lá não tem amizade. Lá você não vai ter tempo para desfrutar da amizade com o seu amigo, com a sua amiga, qualquer pessoa que seja da sua família. Você não vai ter tempo, porque único e exclusivamente a sua vida vai ser eternamente de sofrimento, de dor, de angústia, atormentado. Você não vai ter tempo para conversar, para bater um papinho, para tomar um cafezinho, para lanchar junto. Não vai ter isso lá. Portanto, você tem que abrir mão, é hoje. Não dá para viver esse meio termo, porque no dia que Jesus voltar, está perto, você vai apresentar a sua vida. E aí, que estilo de vida tu tem para apresentar a Jesus? Estou passando a mão nas pessoas para que elas não saiam da igreja? Estou passando a mão, abreviando aqui a palavra de Deus, ou colocando os textos, ou tornando ele melhor, para que as pessoas
Jesus está dizendo aqui, que se for possível você cortar, aqui é literal, tá? Sua mão, porque ela está pegando, fazendo você pecar, corte. Ou seja, é algo extremo. É algo que precisa ser feito radicalmente. As pessoas não vivem hoje um evangelho radical. Vivem um evangelho, uma hora está aqui, na igreja é uma coisa, lá no meio das pessoas, lá está sentado, ouvindo piada, contando piada, achando graça daquilo que as pessoas estão conversando, coisas mundanas, porcaria, não sei como vai ser o ouvido aguenta. As pessoas sentadas ao seu redor falando palavrão, eu não sei como é que você aguenta viver com pessoas assim, porque para mim não dá. Não dá, não tem como. Não sei como é que você aguenta conviver, eu estou falando conviver. Nós temos que pregar o evangelho, temos pessoas da família que não foram alcançadas, amamos essas pessoas, mas tem uma coisa que a gente faz, e que não devia fazer. Você, amados, esquece quem você é. Pois eu vou dizer aqui uma coisa para você. Eu faço questão que os amigos que eu tenho, da minha própria família, saibam quem eu sou. Não é só a posição que eu sou de pastor. Eu sou um servo de Deus, representante de Deus. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, portanto eles precisam saber disso. Por quê? Porque quando ele você realmente não se posiciona, ele acha que não, está indo para a igreja, mas é legal, vai convidar você. Quando eles sabem quem você é, eles vão convidar você, mas com muito cuidado. Eles vão reservar um lugar para você. Eles vão chegar e tá, mas eu não entendo. Como que a gente abre a nossa porta da casa e as pessoas entram do jeito que vem do mundo e entram na sua casa e se comportam como se estivesse no mundo? Não é porque eu sou pastor, mas olha, na minha casa as pessoas entram do mundo, elas estão no mundo, elas não são convertidas, eu não vou cobrar a santidade dela, mas tem uma coisa que eu cobro: respeite a minha casa, porque a minha casa, Deus habita nela. Respeite a minha casa, porque a minha casa, Deus Santo habita naquela casa, porque eu convidei Ele para habitar na minha casa. Portanto, eu não aceito comportamentos que desagradem ao meu Deus. Você pode ter o seu estilo de vida, mas passar do meu portão, respeite esse lugar que você está pisando na minha casa. Cobre isso para os meus filhos, não vão comer. Cobro. Cuidado com as suas palavras aqui dentro. Não sou convertido, não são, mas eu deixo muito bem claro que a minha casa é a casa de Deus. É a casa onde o Espírito Santo habita, onde eu louvo e adoro meu Deus. Ele tem liberdade na minha casa. Eu não entendo como você é um servo de Deus e você abre a porta das suas casas e as pessoas continuam com o mesmo estilo de vida dentro da sua casa, fazendo tudo que quer. Não dá para, eu não entendo isso. Você ainda não entendeu quem você é. Não caiu na real ainda. Mas Deus não habita em tal lugar. É tão claro que uma das coisas que mais ali Jesus estava ali passando era saber que lá na cruz ele ia receber os pecados da humanidade e Deus ia se afastar dele, o próprio Filho de Deus. E como é que você acha, amados, que vocês têm a sua casa que devia ser consagrada ao Senhor e você permite comportamento mudando dentro da sua casa? Eu não deixo de receber pessoas que aqui, família dela aqui que veio na minha casa, não são crentes, tem vários. Tem vários que não são crentes. Mas eles precisam saber que a minha casa lá tem limite. Chega lá na minha casa pessoas que não são casados, vivem junto, têm filhos. Aí vai arrumar o quarto lá que eu tenho lá para dormir junto. De jeito nenhum. Pode dormir lá fora. Realmente eu boto o bom para dormir lá fora. Durma lá, com os cachorros lá fora, lá é mais frio. O ar-condicionado lá é beleza. Mas dentro da minha casa, de jeito nenhum. Ele pode vir do jeito que está, mas o comportamento do jeito que está não vai permanecer na minha casa. Se achar ruim, não tem mais. Não estou preocupado não. Você não entra de qualquer jeito numa empresa. Você não comporta-se de qualquer jeito dentro de uma empresa, porque dentro da sua casa, dentro da minha casa, vai fazer isso.
é que você quer que Deus abençoe a sua casa, o seu lar? Amado, se você fazendo isso, as pessoas não vão ficar com raiva de você, não. Elas vão respeitar Deus. Elas vão respeitar o Senhor. Acho tão lindo. Tem pessoas que eu não preciso nem dizer. Chega, não. Ah, não. É porque eu digo, não, tudo bem. Tem coisa até que é um exagero da parte deles. Não deixe de vir na minha casa. Quando passa um dia, quando sai chorando, com vontade de voltar. E querer ficar aqui. Então, a gente fica nesse negócio de querer passar, não, porque não é porque para dar satisfação, não, vai quem não gosta, não sei. Mas eu faço igual Paulo, antes agradar a Deus do que aos homens. Nós agradamos aos homens e desagradamos a Deus, quando nós temos esses comportamentos. Que baixamos a guarda, deixamos de dizer quem nós somos e mostrar quem nós somos e a quem nós pertencemos para agradar as pessoas. Os filhos, pai, parente, de jeito nenhum. Então, um recado para você, daquilo que eu vivo. Ou é ou não é, não tem meio termo. Deus, amados, ele deixa muito claro as coisas. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, lá no verso 19, o Senhor fala para o povo de Israel, ele diz assim, ó, hoje tomo os céus e a terra como testemunho contra vocês, de que diante de vocês está a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolha a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouça a sua voz e se apegue firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra, que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Ouça, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que é que vocês escolhem? Quer a bênção? Pois vai ter que se encaixar, vai ter que trilhar o caminho da bênção. Todo mundo quer a bênção, mas ninguém quer pagar o preço. Quer a bênção, mas quer continuar com o mesmo estilo de vida. Ou você se aparta deste mundo, ou você vai para o lugar que este mundo está indo. Ou você se aparta dessas amizades, porque você vai para influenciar as pessoas e não as pessoas influenciar você. Elas que eram para vir para a igreja. Você convida para a igreja, não vem, mas ela convida você para ir para uma festa, seja lá o que for, você vai. Você abre mão, não, porque eu não vou, não, porque eu tenho, porque fulano tal me chamou, me convidou, tal. Chama para a igreja, já que elas gostam de ti, já que elas falam tanto para a tua amizade, convida para tu ver. Sabe o que ela vai dizer? Eu vou. Chega na hora e vai dizer, não deu não. Aconteceu isso, né? Porque e vai, desculpas e mais desculpas. Não tem tanta consideração por você assim que você tem por ela. Você deve amar essas pessoas, sim, amar como Deus ama, mas seja realista e não abra mão da pessoa de quem você é, de quem Deus lhe transformou. Você foi transformado, você nasceu ou não nasceu de novo? Para nascer de novo tem que abrir mão. Para nascer de novo tem que cortar as amizades que você sabe que você não poderia ter e está desagradando a Deus. Para nascer de novo você tem que deixar de andar nos lugares que você sabe que não é para mais te falar. E assim que Deus fez comigo, foi assim que o Espírito Santo fez comigo. Eu estou falando para vocês aquilo que eu tive que viver. Tinha que abrir mão. Vou fechar. Vamos para Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Já li esse texto, vou ler de novo. Se Jesus permitir, eu todo dia, até Jesus voltar. Verso 11 diz assim: Depois vi um grande trono branco e aquele que dele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, e em pé diante do trono, livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito.
Eu disse que o inferno não era ainda o último lugar. O inferno não é o último lugar. A pessoa diz, não, vai para o inferno. Quando vai para o inferno, não vai ficar só no inferno. Tá? O inferno foi feito para Satanás, não foi feito para o homem. Agora, verso 14. Então, a morte e o Hades, o inferno, foram lançados no lago de fogo. Se você acha que o inferno é ruim, é péssimo, é terrível, como eu descrevi aqui, tem coisa pior. Porque a morte, a morte é um ser, um espírito. Não vai lançar a morte, o que é a morte para lançar? A morte e o Hades. O que é o Hades? O inferno. Quem está nele? Satanás e seus demônios, os anjos caídos. E quem mais? Aqueles que não quiserem andar de acordo com a vontade de Deus. Aqueles que quiserem andar de acordo com a vontade de Satanás. Que vontade? Os prazeres da vida. Amados, a vida oferece prazeres. As pessoas que não querem vir para a igreja, muita gente não quer vir para essa igreja, sabe por quê? Porque já ouviu falar o que é pregado aqui. Já ouviu falar o estilo de vida que tem que ter para entrar aqui. Muita gente não quer vir para cá, não. Uma vez falaram para mim, me convidou não sei quem, e a pessoa disse, não vou para lá não, pastor, lá é muito rígido. Eu vou para um lugar mais flexível. Uma igreja mais flexível, onde a palavra de Deus é mais flexível, mais gostosa, que você ouvir, a gente sai tão bem. O que adianta você sair bem agora? No dia do juízo você olhar para mim e dizer, pastor, por que você não me diz? Por que você não me avisou? A gente vai culpar as pessoas, igual Adão culpou ela. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O inferno não é o último lugar, né? Não é ainda a última instância. Ainda tem o lago de fogo. Eu pergunto para você, onde é que você quer ir? Como eu falei para vocês, existem dois lugares. Você pode ir, mas tem uma decisão tomada. E eu disse, você não tem essa história de querer, porque muitas querem, mas não faz. Não, pastor, eu até queria, mas você não quer. Porque, amados, para tomar essa decisão, precisa verdadeiramente pagar um preço. Vou te ensinar aqui na terça-feira. Tem que renunciar. Você tem que renunciar. Jesus diz que ama mais seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, quem for. Mais do que a mim, não é digno de mim. O que é isso? Jesus está dizendo, se você não renunciar. O que ele está dizendo que ama seu pai, mais seu pai, sua mãe, seu filho? Sabe o que é? É porque muitas vezes, amados, por causa desse amor que nós temos para com a nossa família, sou apaixonado pelo meu pai, sou apaixonado pela minha mãe, meus irmãos. Mas tem uma coisa, amados, eu faço a vontade de Deus e não a deles. Eu vou para onde Deus quer e não para onde eles querem que eu vá. Porque tem toda a diferença. Porque muitas vezes você vai para lugares, ou é convidado para certas coisas, ou fazer certas coisas, e abre mão. Por quê? Porque eu amo minha família, porque eu amo meus filhos, mas eu deixo muito claro para eles que eu não vou para o lugar que eles vão, se eles não tomarem a decisão. Papai não vai. Eu disse para a própria minha esposa que eu amo, sou apaixonado, a mulher que é 24 horas ao meu lado. Portanto, você tem uma decisão hoje para tomar. Para onde é que você quer ir? Para o céu ou o inferno? Você quer a bênção ou a maldição? Você quer a vida ou a morte? Satanás tem prazeres para lhe oferecer. Essas pessoas que acabam aqui adentrando esses caminhos que tem quase toda semana, uma pessoa que morre aqui para a cruz, que é assassinada. Eles entraram com vida, mas saíram com morte. No Evangelho de Jesus, naquilo que Deus tem para você, é o contrário. Essas pessoas que pertencem a sei lá o que for, ou qualquer outra coisa, eles entram com vida, mas o propósito é sair com morte. A proposta que Deus tem para você é: você entra morto e sai ressuscitado. Você entra morto e sai para a vida. Eu estava morto, eu estava condenado pelos meus delitos e pecados, mas Jesus me salvou e hoje eu tenho vida. Eu tenho uma vida eterna. A morte me espera.
Porque a minha vida espiritual, o meu corpo espiritual pertence ao Senhor e a morte não tem mais efeito sobre a minha vida. Mas até lá então, pastor, é assim, está ótimo para o Senhor, está garantido? Não! Porque os prazeres da vida, as tentações continuam até Jesus voltar, e eu vou ter que lutar até Jesus voltar contra isso. Mas eu não posso lutar com minhas forças, porque eu vou acabar sendo vencido. Eu preciso lutar com as forças que Deus tem para mim, que é o poder do Espírito Santo. É buscar ter uma vida espiritual. Esse dia eu estava falando com o jovem, conversando comigo sobre umas experiências espirituais que ela está tendo. E ela disse: "Ó, pastor, vem até para o culto, porque o meu amigo Espírito Santo falou comigo." Coisa linda, Jesus. O meu amigo Espírito Santo. E eu disse: "Olha, filha, sabe o que está acontecendo? Porque você tomou uma decisão de estar buscando as coisas espirituais e deixar as coisas dos prazeres da vida, as coisas deste mundo de lado, e se voltar para a vida espiritual. O Espírito Santo, o amigo, o Espírito Santo vai estar lhe conduzindo a você para o verdadeiro lugar que Deus quer que você esteja. Se você não buscar esse estilo de vida, você vai estar na igreja, só está na igreja, mas continua uma vida mudando, continua sem ação espiritual, portanto não tem condição de vencer a carne. Se não for o poder do Espírito Santo, eu só estou aqui pelo poder do Espírito Santo, porque quando eu me afastar dele, eu vou morrer. Eu vou voltar para o mundo, eu vou voltar para os prazeres. Quantos pastores não caíram? Quantos pastores não foram destruídos do seu ministério? Obreiros, outros que estavam aqui à frente, ministros e vai, sabe por quê? Vacilaram. Aqui não tem nada garantido. Garantido é só na glória. Depois que nós passarmos dos portões da cidade celestial, está garantido minha vida eterna. Até lá então, você tem que pagar um preço. Não é de graça não. A salvação é de graça, mas chegar até lá não é de graça. Você vai ter que renunciar. Ninguém quer renunciar hoje. Você vai ter que sacrificar. Eu quero sacrificar hoje o sono, o conforto, a fome. Eu dizendo para essa pessoa, essa irmã estava falando comigo: "Não, pastor, eu consegui, eu estava jejuando, coloquei, hoje eu entendo o processo do jejum." Ninguém quer jejuar, ninguém quer abrir mão da comida, está morrendo por causa da comida. O médico disse: "Você não pode, mãe, você não pode." Uma pessoa, evangelizei, preguei para essa pessoa, foi para o médico e disse: "Olha, se você beber, a próxima vez você vai morrer." Então, de todas as formas, o médico avisou, a pessoa continua a beber, morreu. Por quê? Porque não pagou um preço, não quis abrir mão do prazer que a bebida dá, da droga, seja lá o que for que destrói o teu corpo, não quer abrir mão. Pai, que é a melhor coisa doce, pensa um negócio bom, mas amado, se esse doce vai te matar, tu vai ter que deixar. Você está te matando, isso é pecado. Você transformou em algo tão bom, tão gostoso, em pecado. Por quê? Porque é algo que vai para destruir teu corpo, vai te matar. E aí vai. Quantas pessoas não conseguem abrir mão do alimento? Por quê? Porque estão aprisionados. Os vícios, cigarro, bebida, e aí vai. Os vícios são prazeres da carne, que não querem abrir mão. Quantas pessoas estão na igreja, amados? Tem um processo? Tem. Mas só que tem a coisa, esse processo precisa estar acontecendo, por isso que o nome é processo. Não, está na igreja, pastor, mas não consegui largar o cigarro. Não, eu já vi uma pessoa, eu terminei o culto, lá em Fortaleza, a pessoa chegou para mim, depois que eu preguei a mensagem, ela falou: "Pastor, acho que eu não sou salvo não." Por quê? Não, pastor, porque assim, eu entreguei minha vida a Jesus, só que eu ainda não consegui largar o cigarro. Mas eu largar, fumar 2 carteiras por dia, agora eu fumo cigarro, eu luto, depois aí vem um arrependimento, aí eu quero deixar, meu filho vai e compra e traz em casa e tal. Eu perguntei para ela: "Irmão, você está lutando? O senhor deseja largar o cigarro?" "É, pastor, eu não quero." "Você é salvo." Porque todo salvo ele está lutando, ele está batalhando contra o pecado, contra as tentações. Eu luto todo dia. Há uma luta aqui dentro de mim contra o velho homem, para que eu volte, ou para que eu tenha algumas práticas ainda daquilo que eu vivia no mundo, e agora eu entendo que não é mais a vontade de Deus. Eu luto, porque você não está dentro do pastor, não vem flutuando não. Não tem asa aqui nas minhas costas, não vou ela não. Sou um pecador igual a vocês, agora tem coisa, eu não quero dar pecado. Não quero ceder.
Sofro tentações, mas a pessoa às vezes quer imaginar a gente como irmão, não faça isso na minha imagem, não sou não. Duvidas mais pecador do que vocês, mas tem uma coisa, estou lutando pelo pecado, clamo ao Espírito Santo enche a minha vida, porque o Espírito Santo cheio, não tem lugar para carne. Aí a pessoa chegou para mim e disse que não sou salvo. Todo salvo ele luta contra o pecado, todo salvo ele está buscando a paz de Deus, está se enchendo de Deus, quer ouvir as coisas de Deus, ele quer estar na igreja, ele quer estar ouvindo, ele quer ser alimentado, ele está buscando a oração, ele está ouvindo os louvores, por quê? Porque é salvo. O salvo busca estar se alimentando das coisas de Deus, ele não abre mão. Vem o pecado, vem. Aí quando foi depois, eu achei tão bom. Passou uns tempos, lá na Marapão, contei essa pessoa, disse, pastor, vocês lembram? Eu nem lembrava daquele culto que o senhor pregou, e eu disse que eu não era salvo, o senhor disse, não, se é salvo, você vai vencer. Continue abrindo mão, rejeite, peça força ao Senhor. Pastor, estou tão feliz porque ela está com um monte de portal que eu não sei, mas eu quero pegar esse cigarro. Está vendo? Aquela pessoa se rende, né? Você não consegue ver, não. É o poder de Deus da tua vida. Mas o que eu quero deixar para você, amados, hoje, essa experiência que eu tive, foi terrível. E eu não quero ir para lá. O Senhor me ajude, porque eu não quero. Eu peço a graça e a misericórdia de Deus todinho. Eu não quero ser como esse homem rico, que estava lá no Hades pedindo a misericórdia a Abraão. Quero não. Eu quero estar na glória de Deus agradecendo ao Senhor. E aqueles que pregaram para mim, aqueles que me apoiaram, aqueles que confiaram em mim, aqueles que acreditaram em mim, eu quero estar lá agradecendo. Obrigado, porque você confiou em mim. Obrigado porque você pregou para mim. Obrigado porque você não desistiu de mim. É isso que eu quero fazer. Mas é lá na glória, no inferno, né? Porque lá não tem mais jeito. Amém? Vamos ficar de pé.